Fala pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos aqui ao nosso canal e nesse vídeo de hoje a gente vai comentar um pouco sobre o Mundial de Clubes aí, a gente chegando na reta final da fase de grupos e uma coisa aí que tem chamado a atenção é o desempenho dos brasileiros, que eu confesso, acho que todo mundo que acompanha aí futebol aqui, pelo menos no Brasil e até fora do Brasil mesmo, não esperava que os clubes brasileiros tivessem ali um desempenho tão bom como está acontecendo, e isso de certa forma é bem surpreendente. Vamos conversar um pouquinho sobre isso nesse vídeo de hoje, mas antes disso, se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva aqui no nosso canal, deixe o seu like, isso ajuda bastante aqui no nosso trabalho. Pois bem, a gente chegando aí na reta final e todos os 4 brasileiros aí, né, os que já não estão aí matematicamente classificados, né, matematicamente eu acho que nenhum está, mas assim, estão com grandes chances aí de se classificarem e inclusive em primeiro do grupo, né, basta ali vencer os seus jogos ou mesmo empate ali, isso aí já vai resolver, né, e o Palmeiras vai decidir hoje lá contra o Inter Miami. Depois tem o Flamengo e Fluminense e depois o Botafogo. Na verdade, acho que quem vai começar mesmo vai ser o Botafogo com o Atlético de Madrid, né? Acho que o jogo é antes do jogo do Palmeiras. Enfim, a coisa é muito positiva para os brasileiros, é algo assim que realmente tem chamado a atenção e eu queria conversar um pouquinho sobre essa questão do nível técnico, né? Isso tem se discutido muito. E isso, será que os brasileiros nos campeonatos europeus, como que se comportariam esses clubes brasileiros, né? E tem gente já, eu acho que aí já está viajando demais, já de falar que os brasileiros estão ali no mesmo nível dos europeus, e eu acho que é preciso chamar atenção em alguns aspectos aí quando a gente vai falar sobre esse tipo de discussão, né? E às vezes polariza um pouco se você fala que os brasileiros não são tão bons assim, já tem aquelas pessoas que vão dizer, não, você está sendo vira-lata, você está falando, priorizando os clubes europeus e não está valorizando os brasileiros, e enfim. Mas é preciso ver algumas coisas, né? A gente precisa observar algumas coisas. O desempenho é muito bom dos brasileiros, isso é um fato. Agora, algo que a gente precisa levar em consideração é que o Campeonato Brasileiro, né, os brasileiros, né, esses clubes brasileiros, eles se programaram para estar no auge físico nesse Mundial de Clubes, que acontecia no meio do ano. Então você tem ali o Campeonato Estadual, o início do Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, mas de certa forma os clubes ali se programaram no seu calendário ao longo do ano para jogarem tudo ali nesse Mundial de Clubes. Haja vista aí o Fluminense, que levou algumas pancadas aí no Campeonato Carioca, mesmo no Brasileiro começou oscilando, trocou de treinador, mas agora a aplicação tática e física que a gente vê do Fluminense é algo fora do comum do que a gente vê no Campeonato Brasileiro, no início da temporada, né, vamos dizer assim. Palmeiras também é um time que vem numa sequência muito boa, mas tem uma aplicação tática ali, uma entrega muito grande nesse Mundial. Da mesma forma, Flamengo e Botafogo, né? Botafogo oscilou ali no estadual, né? Não terminou bem. No Brasileiro vinha fazendo jogos inconstantes, fazia um jogo bom, outros jogos ruins, e fez uma partidaça lá contra o PSG, uma partida realmente histórica. Então tem esse fato. O fato dos clubes brasileiros estarem no auge nesse momento que acontece em um Mundial, e lá na Europa os clubes não estarem no momento do auge físico ali na temporada, já está no final da temporada, e os jogadores anseiam ali por umas férias, né? Algo que ano passado teve a Euro, então eles não tiveram férias, esse ano a Copa do Mundo de Clubes e no ano que vem vai ter a Copa do Mundo. Então você vai ter uma janela muito curta de período de descanso ali dos clubes europeus. Então, de certa forma, alguns clubes ali não estão ali entregando tudo de si, né? Esse é um fato. Bom, outra coisa que eu acho interessante, a fala do Felipe Luiz depois do jogo contra o Chelsea, um jogo que foi realmente
brilhante, né, do Flamengo, um grande jogo lá, uma grande vitória contra o Chelsea. O Felipe Luiz foi questionado em relação a isso, o nível técnico dos clubes brasileiros comparado, né, com esses clubes europeus. E aí eu concordo totalmente com a fala dele. Ele destacou o seguinte, né, existe ali uma elite, né, mundial, europeia ali de futebol, de clubes. Dentro desse mundial a gente pode colocar, por exemplo, Manchester City, Real Madrid, o próprio PSG, que estão ali acima dos outros, né, que tem realmente ali grandes jogadores. E depois você tem ali um segundo escalão de clubes muito bons também. Ali eu destaco, por exemplo, a Inter de Milão, o Chelsea, né? O Chelsea é uma ótima equipe, mas você vê que eles não estão no auge europeu, nem na Premier League, né? Talvez ali o Liverpool esteja muito acima, né, do que é o Chelsea hoje, o próprio Manchester City. E aí você tem clubes ali de uma terceira prateleira, né, onde você vê que vai ter um confronto com os brasileiros e, eventualmente, né, os brasileiros podem vencer. É um jogo equilibrado, é um jogo igual. Aí você pega ali Porto, Benfica, o próprio Borussia Dortmund, que já não estão ali na primeira prateleira. Então você pega ali um jogo envolvendo ali, por exemplo, Palmeiras e Porto. A gente viu que o time do Porto era um time inferior ao time do Palmeiras, né? Apesar de não ter vencido a partida, mas jogou muito melhor, criou muito mais chances. Então é preciso estar atento a isso, né? Se você pegar ali o nível técnico ali desses clubes ali que estão acima, e na hora ali do vamos ver, né, na hora de decidir realmente, será que eles vão jogar da mesma maneira com que jogaram, né? Meio que jogaram de forma despretensiosa ali contra os brasileiros, né, não colocando muita fé ali de que pudessem perder a partida, de que conseguiriam resolver a qualquer momento do jogo. E ali você vê que o PSG e o Chelsea, na minha opinião, foram surpreendidos, né? Não esperavam que tivessem ali dificuldades como tiveram nesses jogos. Mas será que na hora que estiver realmente valendo, né? Será que realmente valendo, eu digo, numa fase de mata-mata, né? Numa semifinal, numa quarta de final ou numa final, e aí for enfrentar ali um PSG, um Real Madrid, como que vai ser? Realmente eu acho que vai ser outro desafio, né? O que a gente pode levar em consideração com esse desempenho é que a Liga Brasileira ela tem muito potencial. O futebol brasileiro evoluiu muito ali nos últimos anos, né? Principalmente a questão de aporte financeiro. Hoje você tem aqui na Liga Brasileira grandes jogadores que deixaram a Europa para atuar aqui, como por exemplo o caso do Memphis Depay, né? Que jogava lá no Atlético de Madrid e decidiu, né, ele não estava sem contrato, né, de fato, mas talvez ele tinha ali algum mercado ainda na Europa, veio jogar aqui. O Jorginho, né, que jogava no Chelsea, jogava no Arsenal e encaixou muito bem lá no time do Flamengo. Quer dizer, a gente tem um nível muito bom de futebol, né, se for comparar ali com a América, com o restante da América do Sul, né? Além dos talentos individuais ali que o futebol brasileiro tem. Então eu acho que precisa evoluir ainda bastante o futebol, se organizar mais, a questão dos gramados, né? A questão do calendário ser uma coisa mais enxuta, né? Para que não desgaste tanto os jogadores, né? Mas de fato a gente vê que essa distância que às vezes foi pintada de que era tão grande que os brasileiros não conseguiam competir, isso aí caiu muito por terra nesse Mundial, né? A gente vê que os brasileiros eles têm sim condições de se preparar e ali em um jogo, né, conseguir vencer. Mas se a gente for vendo de forma geral, né, assim, eu acho que é muita loucura você querer comparar esses clubes brasileiros com os clubes europeus. Eu estava vendo um número, parece que só os jogadores do Chelsea que não foram relacionados, né, para jogar esse Mundial, que estavam ali meio que de férias ou que por opção técnica ali não foram relacionados, né, eles equivaliam ali o orçamento do Flamengo, né, que é hoje aqui no Brasil, na América do Sul, né, um gigante, né, um clube que movimenta uma quantidade de dinheiro aí surreal comparando com os outros clubes. Então, o Chelsea, que é um time que é segundo, terceiro escalão no atual momento ali na Europa, né? Não é time de primeira prateleira, e você tem um orçamento gigante, muito maior do que o futebol brasileiro.
Só o fato do Chelsea ir para a Champions League, né, ele já vai ganhar ali no orçamento algo assim, um valor muito grande, né, algo que aqui no futebol brasileiro nenhum clube consegue fazer ali de renda, de receita, né, mesmo Palmeiras, mesmo Flamengo. Então a distância ainda é muito grande, mas o que a gente vê é que existe ali talentos individuais, né, e que o nosso futebol pode sim de alguma maneira ali competir ali em momentos como esse ali com esses grandes clubes, né? Eu acho que a continuidade dessa liga aí vai depender muito do desempenho dos clubes europeus. Acho que se os clubes europeus forem mal, perderem ali, eles vão querer boicotar isso, né? Foi um torneio que custou para pegar, muita gente ali ficou em dúvida se realmente ia acontecer ou não, né? Até que ele foi lá bancado lá pelo fundo de investimento do esporte da Arábia Saudita, né? Parece que eles colocaram ali 1 bilhão nesse evento, mas se não fosse isso, talvez não aconteceria, né? Então ficou isso. O presidente da La Liga já se posicionou contra o evento, né? Se dependesse dele não vai acontecer. E daí você imagina, existe hoje chances reais, né, dos brasileiros chegarem na semifinal e final. Eu vejo o Flamengo hoje como um clube muito bom, um time excelente, um dos melhores times aí que a gente viu no Mundial. É evidente, como eu disse, se a gente for comparar aí com o Manchester City e Real Madrid e o próprio PSG, né, estão acima, mas no jogo ali pode acontecer. O Botafogo fez um jogo incrível contra o PSG e conseguiu a vitória. Então, é um jogo só, a coisa pode acontecer e o Flamengo, por exemplo, pegar numa semifinal ou numa final um clube desse, pode conseguir surpreender. E aí, será que os europeus vão querer de 4 em 4 anos, além de perder suas férias, né, como estão perdendo aí esse ano, querer ficar levando sapatadas dos clubes sul-americanos, né? Então, é preciso levar em consideração isso. A questão também de prioridade, né, ou não, é evidente que aqui na América do Sul se valoriza muito mais esse Mundial do que se valoriza na Europa. Mas a partir do momento que os europeus forem tomando pancada, né, que eles não conseguirem ali vencer esses jogos, eles vão começar a ver com outros olhos, né? Então acho que é um campeonato que está sendo bem legal, principalmente para a gente sul-americano, acompanhar, ver os times do Brasil jogar contra essas grandes potências europeias. Mas ainda é uma incógnita ainda a sequência disso, se isso vai continuar, como é que vai ser isso ao final ali, daqui a 4 anos, se vai ter de novo. Bom, essas foram as minhas impressões aí sobre o nível técnico aí, sobre o desempenho dos brasileiros aí nessa Copa do Mundo de Clubes. Deixe aqui nos comentários a sua opinião. Eu fico por aqui, um abraço a todos e até a próxima.